abrisse em Colossenses capítulo 1, capítulo 1. Colossenses é a carta de Paulo à igreja de Colosso, né? Ou aos Colossenses, né? Versículo de número 24, e o tema: a importância do corpo de Cristo. Então hoje nós vamos falar muito sobre a importância do corpo. Vou pedir para a Fernanda, acende a luz aí de trás. Obrigado, irmão. O versículo 24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Interessante a explicação de Paulo, dizendo que o corpo de Cristo é a igreja. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Hoje estaremos falando de algo que a maioria dos crentes não gosta de ouvir, né? Estaremos falando da importância do corpo de Cristo. Porque hoje, quando Deus salva um homem ou uma mulher, Ele coloca essa pessoa no seu corpo, na sua igreja. Amém, Jesus. Para quê? Para que ela aprenda a conviver, aprenda a amar, aprenda a suportar, aprenda uma série de coisas que muitas vezes Deus tem que trabalhar na nossa história, na nossa vida. Então por isso que muito crente não gosta de ouvir a respeito desse tipo de assunto, né? Então nós estaremos falando sobre a importância do corpo de Cristo. Jesus nos colocou nesse corpo. Quem te colocou na igreja foi o Senhor. Amém, Jesus. Amém? Não Amém. foi pastor, não foi o irmão, nem a irmã. Toda a honra, toda a glória, todo louvor por estarmos neste lugar é do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso é importante, porque senão você acaba se tornando uma igreja idólatra. Você acaba se tornando um membro que vai idolatrar alguém que te ajudou a entrar na igreja. Se não fosse por ele, meu Deus do céu, é o Espírito Santo. Então nós não podemos confundir as coisas, né? Jesus nos incluiu no seu corpo. A igreja é o corpo do Senhor, e nós somos membros do seu corpo. Amém, Jesus. Membros da igreja. Nós não somos o corpo, mas fazemos parte deste corpo. Amém, queridos? Isso é importante, são informações preciosas para o nosso crescimento. Quem somos nós? Somos membros do corpo de Cristo. Você pode falar: eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você é convertido. Eu já estou caminhando para 32, tem 31, vou fazer 32 anos de convertido. Mas o que eu sei é que você precisa saber quem você é. Então o maior problema hoje do cristão é que ele não tem identidade. Ele não conhece a sua identidade. Ele não conhece a sua posição espiritual que Deus o colocou. Quando Deus te incluiu na igreja, Ele te incluiu num lugar posicionado acima de todo principado, potestade, domínio, poder, tudo. Ele te colocou numa posição acima de todos os demônios. Que coisa, né? Então por isso que o crente, ele não precisa ter medo do mundo espiritual, porque ele está acima. Já ouviu falar que Satanás está debaixo dos nossos pés? É porque nós estamos acima. Então Satanás, o mundo espiritual, está abaixo da igreja. Aleluia. Então nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém, queridos? Então nós estamos numa posição de destaque. A igreja, espiritualmente falando, ela está nessa posição de destaque. Jesus nos chama de santuário do Deus vivente. Tem uma passagem lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16, que
Deus fala aqui através do apóstolo Paulo, nesses versículos aqui do 14 ao 18, até o versículo 1 do capítulo 7, a respeito que nenhuma comunhão pode haver da igreja com o mundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Então ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Quem é santuário de Deus? Levante a mão e glorifique o nome de Deus. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então você começa a entender a posição do crente, o que aconteceu com a sua vida. Olha só, você se tornou o quê? Agora santuário do Deus vivente. Amém. Que coisa, hein? Onde você está a presença do Senhor. Aleluia. Isso é tremendo. Então nós vamos começando a entender que Deus agora te separou. Quando Deus diz que nós somos santos, é porque nós fomos separados, tirados da imundícia, tirados do pecado, tirados da lama e colocados no lugar de destaque. Então nós precisamos entender isso. Quando sabemos quem somos e a quem pertencemos, nos traz um peso muito maior de responsabilidade com relação à compreensão de quem nós somos, e que também devemos dar testemunho da nossa fé. Amém. Se Deus diz que fez tudo na tua vida, o que Ele espera de você? É isso que nós temos que compreender nesta tarde. Amém, Jesus. Deus espera muito de cada um de nós. Não há desculpa. Domingo eu falei sobre isso. Não há desculpa, porque Jesus já veio. Então não há mais desculpa para a nossa vida. Jesus já entrou na tua vida. Amém. Jesus já fez a transformação necessária na tua vida. Agora você não pode mais dizer: não dá, não tem como. Meu Deus do céu, Jesus entrou. E aonde Jesus está, o mal tem que sair. Aleluia. A igreja de Cristo precisa compreender quem ela é e quem é o seu dono. Nós fomos comprados. Irmão Sérgio, eu posso pegar o teu carro e sair com ele à vontade? Por quê? Tem o certificado de propriedade. Nós também temos. Nosso nome está arrolado nos... Nós temos uma certidão de nascimento. Diferente daquela daqui da terra. Essa está arrolada no céu, está lá nos cartórios celestiais. Olha só. Existe um livro. Aqui os livros são livros de casamento, né? Livro de certidão. Você vai lá no cartório e vão naqueles livros todos para poder ver se realmente o que você está dizendo é verdade. Conosco, teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então Deus espera muito de nós. Quando falamos da igreja de Jesus, falamos do seu corpo, do corpo de Cristo. E quando falamos do corpo de Cristo, falamos dos que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Um dia, todos nós tivemos que nos render a esse nome. Muitas pessoas ficam adiando, né? Não estou pronto, como se ele pudesse se aprontar. Como se ele pudesse solucionar os problemas que a humanidade toda tem. A humanidade é carente de Deus. A Bíblia, quando fala da humanidade, diz que estão sem Deus no mundo. Meu Deus do céu. Você imagina hoje a tua vida sem Deus? Impossível. Impossível. Porque nós vamos, por quê? Fazendo com que o Senhor participe diariamente da nossa história, da nossa vida, das nossas lutas, das nossas guerras. Hoje mesmo eu orei pedindo a Deus ajuda nas minhas guerras. Quem orou assim? Diga amém. Amém. Todos nós pedimos ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me explica. Senhor, me fala. Senhor, meu Deus do céu, é assim que nós vivemos. Amém, Jesus. Eu quero que os irmãos acompanhem com bastante atenção a explanação desta mensagem.
antes do evento da crucificação de Jesus e a sua ressurreição, não havia sobre a face da terra um homem sequer que pudesse vencer o poder da morte. Luizinho, dá um pouquinho de retorno. Não havia um homem que pudesse vencer o poder da morte. Você imagina o homem mais forte do mundo, a morte o vencia. Não existia. O homem não tinha como resolver esta situação. Sabe aquelas situações que você não tem como resolver? Era uma situação sem solução, uma situação insolúvel. Como vencer o poder da morte? Essa era a pergunta da humanidade. Como é que eu vou vencer a morte? Hoje, muita gente adia, né? Não, eu vou tomar cloreto de magnésio, vou fazer um ginástica, vou caminhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou parar de comer sal, eu vou fazer, meu Deus, eu vou parar de comer açúcar, eu vou comer açúcar mascavo. Ele começa a fazer um monte de coisa porque ele quer viver um pouquinho mais. Mas lá mais na frente, a morte está esperando ele, com aquela foice, não é verdade? Aquela cara de... não é verdade? O homem não consegue. Como é que ele vai enfrentar uma situação dessa? O homem estava morto e precisava que alguém o ressuscitasse. Jesus. Porque a morte humana é um decreto, não tem jeito. Então nós precisamos entender que o homem precisava agora de quem o ressuscitasse, do poder da morte. E quem iria fazer isso? Não era um descendente do homem, não era um igual a nós. Mais ou menos para você entender, o Sérgio não pode me ajudar, o nosso irmão não pode me ajudar, o pastor Anderson não pode me ajudar, nessa tarefa não tem ajuda a não ser Deus. Deus precisava intervir na história humana. Amém, Jesus. Aleluia. Deu um pouquinho mais? Aleluia. Tá bom? Para mim está ótimo, porque senão eu ia perder a voz. Eu vou falando, quero me ouvir, então fico gritando e vai só para vocês. Isso só poderia ser feito no poder de Deus sobre o seu Cristo, sobre o seu ungido, o Cristo Jesus. Antes da cruz, ainda não se havia realizado a obra do Cristo. Jesus ainda não havia se tornado o Cristo de Deus. O Cristo era uma promessa de Deus quando o homem perdeu a comunhão com Deus e recebeu o decreto da morte. Deus fez uma promessa para o homem de que enviaria o Cristo, o seu ungido, um descendente de mulher, não era do homem. Olha que coisa interessante. Um descendente da mulher. Então nós precisamos nos lembrar disso, que esse Cristo ainda não tinha surgido. Por isso que a Bíblia diz que agora não há mais desculpa, porque o Cristo já veio. Jesus já veio, Jesus já entrou na nossa história. Então agora cabe a nós obedecer a Ele, mais nada. Após a sua morte, o corpo passou a ser muito precioso, porque Jesus passou pela morte também. Mas havia uma promessa, o Cristo, fala comigo, o Cristo iria ressuscitar. O que é a ressurreição? É a vitória sobre a morte. Para você poder compreender. Por que o seu corpo passou a ser muito precioso? Em primeiro lugar, porque havia muitas profecias a respeito deste corpo. Deus veio preparando, avisando a respeito do corpo de Cristo, a respeito dessa vitória sobre a morte. O próprio Jesus falou diversas vezes a respeito do seu corpo após a sua morte. Vamos lá em Mateus 16. Marque esses versículos, que hoje é uma noite, uma tarde muito especial. E Deus vai falar, vai ensinar muitas coisas para nós.
versículo de número 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo, repara bem aí, ainda não tinha acontecido a obra da cruz, nem a ressurreição. Então toda vez que Jesus era tratado, era como Jesus Cristo. Depois que ele fez a obra do Cristo, passou a ser chamado Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, Jesus. Porque a obra do Cristo foi feita por Jesus. Ali não, era Jesus que ia fazer a obra do Cristo. Por isso que era Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, olha só. Depois, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto. Olha, porque era um decreto. Todo homem tinha que passar pela morte. Aquelas duas testemunhas que vão vir lá no Apocalipse, são duas testemunhas que não passaram pela morte. Eles vão precisar passar pela morte. Por isso eles vão descer e vão ser mortos em Jerusalém. Porque é um decreto de Deus. E ele diz aqui, ó, e ressuscitado no terceiro dia. Oh, aleluia, olha, falou de ressurreição. Até esse dia, nunca ninguém havia ressuscitado. E agora Jesus fala de ressurreição. Você imagina você receber uma palavra que você nunca conseguiu definir o que é aquela palavra. Os discípulos ficavam bolados, né? Ficavam, o que Jesus está falando, hein? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. Porque era um mistério de Deus, a ressurreição era um mistério de Deus. Por isso que a igreja primitiva, quando ela começa a pregar a ressurreição, começa a pregar o poder da ressurreição. E as pessoas ficam, para onde nós iremos? Temos a novidade de vida agora, temos agora a vitória sobre a morte. Eu tenho que seguir esse homem, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que seguir esse nome. Amém, queridos? Amém. Porque Satanás sabia que o corpo de Cristo Jesus seria erguido da morte, pelo poder da ressurreição. Ele sabia, pois os profetas haviam profetizado que o corpo de Cristo seria um corpo vencedor. A morte não teria domínio sobre ele. Tu imagina, o diabo não tem poder sobre o corpo ressuscitado. E todos nós já ressuscitamos. A primeira ressurreição. Nós temos que andar agora como ressuscitado, quer dizer, como aquele que vence a morte, vence Satanás, vence o diabo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Você está entendendo o mistério? Como Deus nos deu poder, né? Que coisa linda. Aleluia. Lucas 18, vamos lá em Lucas 18. Lucas 18, versículo de número 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar que os profetas morriam, né? E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Pois será ele entregue aos gentios, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. Imagina uma pessoa falar em língua para você, você não vai entender nada, a não ser que Deus der a revelação, a interpretação. E aqueles discípulos, olha, Jesus está meio atordoado, acordou hoje meio, né? Está falando coisas que nós não estamos conseguindo entender. E ele diz, o sentido dessas palavras era encoberto, está vendo aí? A ressurreição ainda era uma coisa encoberta, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Que coisa tremenda, né? Oh, aleluia. Segundo, Satanás queria que por todos os meios evitar e impedir a ação de Deus sobre o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. O que Satanás fez?
envia guardas, sela a tumba. Ele não pode ressuscitar, ele tem que estar preso, ele não pode sair daí, porque há uma promessa de Deus para esse corpo, e esse corpo tem que ficar preso, porque se ele sair, eu estou perdido. Olha bem, você está entendendo? O poder de Deus para nós, através do corpo de Cristo. Lá em Mateus 27, mexe para lá, mexe para cá, a Bíblia para lá, a Bíblia para cá, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Versículo 62, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. Quem eram essas pessoas? As pessoas que combatiam Jesus. Eram os adversários do Messias, os adversários do Cristo, né? Usados por Satanás para enganar o povo. Olha só. Então ele diz, olha, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, olha como é que eles tratavam Jesus. Como é que você trata Jesus? Igual a esses caras? Jesus para nós é o Senhor. Amém, Jesus. Ele é o meu Salvador. Como hoje. Amo o Senhor, Aleluia. meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que você vai puxar a letra toda de cabeça, você não tem que ficar lendo lá. Amém. Ele diz aqui, ó, disseram: Senhor, lembramos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Oh, meu Deus, estava desesperado, né? Olha o desespero tomando conta, ó. Quando chega o poder da ressurreição, olha, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com seguranças até o 3º dia. Pô, segurança segura o poder de Deus, né? Olha aí. Para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles montaram um guarda ao sepulcro, selando a pedra. Olha, não era só se guarda, não. Eles meteram cimento na pedra, né? E deixando ali a escolta. Um dia, 2 dias, 3º dia chegou, domingo na madrugada, a pedra começou a balançar e rolou sozinho. Meu Deus do céu, olha aí. A ressurreição aconteceu. Porque as promessas de Deus não fazem. Aleluia. 3º lugar, porque após a ressurreição nada, nem ninguém poderia resistir à ação deste corpo. Esse é o poder da ressurreição. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, muito conhecido esse versículo da gente, né, da nossa igreja. Olha o poder da ressurreição. Vamos ver o 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Ó, não está mais morto. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando ele ressuscitou, ele tomou, foi lá no inferno, tomou a mão da mão de Satanás, as chaves. Por isso que quando uma pessoa se converte, é sinal de que Jesus abriu a porta para ele. Jesus abriu a porta para mim. Tem uma música aí que fala assim, né? Nós vamos só entendendo aí como é que as coisas vão acontecendo. E nos tirou cada um de nós da prisão. Prisão da onde? Da morte. Quem comandava a minha vida? Satanás. Agora quem comanda? O Espírito Santo. Nós mudamos de dono, gente. O dono da tua vida agora chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia.
Precisamos entender isso. E ele diz, né? Chaves da morte e do inferno. Era para onde nós íamos. Aí Jesus agora nos liberta da morte, do poder da morte, e nos leva para o céu. Mudou o nosso destino, mudou a nossa direção. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu virar aqui, mais uma paginazinha. E vamos crescendo na graça e no conhecimento. Nem os impedimentos físicos poderiam deter a ação do corpo de Cristo Jesus. Em João capítulo de número 20, João capítulo 20, interessante essa passagem, porque Jesus precisou mostrar as qualidades do corpo ressuscitado, o poder do corpo ressuscitado. Os discípulos estavam com medo, todos eles trancados dentro de casa, fechado, tudo fechado, janela, porta, tudo fechado. Daqui a pouquinho Jesus atravessa a porta, a parede. Ele vem aqui no versículo de número 19, ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele, no meio, e disse-lhes: Pai seja convosco. Versículo 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meu irmão, guarda isso, se não há ressurreição, vã a nossa fé, e a nossa fé é que vence o medo. Então você não pode mais viver debaixo de ameaça, de medo, porque nós temos aquele que traz a paz, aquele que vem nos socorrer. Oh, aleluia! Aleluia. Em quarto lugar, as únicas marcas que o ressuscitado trouxe foram as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, e o seu lado que havia sido perfurado. Versículo 27 diz isso, né? Ele diz aqui: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então o corpo ressuscitado prega a fé, diz para você e para mim: não seja incrédulo. A incredulidade não faz parte do ressuscitado, não faz parte da igreja. Os incrédulos ficarão do lado de fora, diz a Bíblia, junto com os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os mentirosos. Está lá, o incrédulo fica lá. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que crer. E quando nós cremos, tudo é possível. Glória a Deus. Nós somos o povo, meu irmão, que Deus vem e honra a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Quando você crê, Ele liga. Você ligou na terra, está ligado no céu. É isso que Deus faz. E nós precisamos acreditar. Hoje a sua igreja, que é o seu corpo, deve andar nesta terra como o corpo de Cristo. Você deve estar crucificado com Cristo. As marcas do Senhor, né? Tem um hino que diz lá da comunidade da Zona Sul: eu tenho a marca de Cristo Jesus. Quais foram as marcas que ele mostrou? Estar crucificado com Cristo. Amém, queridos? Amém. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando da igreja de Gálatas, deixa isso registrado, né? Capítulo 2, versículo 18. Perdão, versículo 20. Versículo 19, perdão. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 19, perdão. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então essa é a posição da igreja, estar crucificado com Cristo. Quer dizer, o nosso velho homem, a nossa velha história não pode sair da cruz. É o corpo de pecado. Agora, nós, como ressuscitados, vivemos para Deus. Eu preciso fazer a obra do ressuscitado. E qual é a obra do ressuscitado? Levar a paz, levar a salvação, levar a harmonia, levar o poder, levar o amor, perdão, levar o amor.
precisamos, em nome de Jesus, nos lembrar da obra do ressuscitado. As marcas de Cristo em nós caracterizam o velho homem preso na cruz, mas o novo homem ressurreto caminhando por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com a sua igreja, porque Deus é com o seu corpo. Deus tem compromisso somente com o seu corpo. Deus não vai usar, Deus não tem dois corpos. Pastor, mas todos serão salvos? Não, tem uma igreja, tem o corpo de Cristo dentro da igreja física. Então cabe a nós, através do conhecimento, da revelação da palavra, da verdade revelada, colocarmos a nossa vida de acordo com os princípios da palavra. O que Deus espera da minha vida e da tua vida? A obediência. Deus falou, é a última palavra. Aliás, a primeira e a última, porque Ele diz que Ele é o primeiro e o último. Eu não posso dar ouvidos a outras palavras. Então eu tenho que trabalhar o meu ouvido, passar o óleo da unção de Deus no meu ouvido, colocar o óleo da unção na minha língua, colocar o óleo da unção nos meus olhos, colocar óleo da unção nas minhas mãos, colocar óleo da unção nos meus pés. Eu preciso andar como Cristo Jesus andou por toda a parte, pregando e curando os oprimidos do diabo. Porque Deus era. Então nós não podemos fazer a obra sem a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus. Mateus 28, marca esses versículos que são importantes. Amanhã você conversar com alguém. Aleluia. Jesus, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o corpo ressuscitado aí. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha, o que a igreja precisa aprender? A palavra de Deus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor. Por quê? Senão ela se torna um corpo derrotado. E corpo derrotado era o nosso antigo corpo. Hoje nós fazemos parte do corpo marco e vencedor. E ele diz: olha, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, que aliança é essa? O Senhor fica conosco o tempo todo. Vou dormir, está comigo. Vou tomar um banho, Ele está comigo. Amém. Vou dar um mergulho na praia, Ele está comigo. Vou caminhar, Ele está comigo. Vou pegar um ônibus, Ele está comigo. Vou pegar um trem. Não importa o que você faz, o Senhor está contigo. Eis que estou convosco. Aleluia. Então você não pode botar dúvida, porque quando você duvida, você não age a fé. A fé não funciona na nossa vida, na nossa história. Então nós não podemos duvidar. Tomé duvidou, ele disse: seja crente, não seja incrédulo. Cabe a nós tomar essas decisões. Aleluia. Trazer as marcas de Cristo é fazer a obra do Senhor com a mesma carcaça que o diabo usava. O diabo não nos usava. Era com essa carcaça aqui. Essa carcaça aqui ia lá com um carrinho no mercado, enchia de cerveja. Era essa carcaça aqui que ia lá, trocava etiqueta no mercado naquele tempo antigamente, era na base da etiqueta. Tu comprava um produto de R$500 e botava uma etiqueta de 200, 150. Pegava a etiqueta do outro, botava ali, passava no caixa, o caixa lançava porque era etiqueta. Era essa carcaça aqui que roubava. Eu estou mostrando para vocês que eu não posso mais fazer isso. Isso era a história do velho Joaquim, do velho homem. Agora não, agora tem que fazer o que Deus manda. Aleluia. Porque senão que mudança houve? Que mudança houve? O corpo ressuscitado, meu irmão, é um corpo cheiroso, tem um perfume de Cristo. Agora o corpo que não é ressuscitado fede, porque está morto. O poder da morte está sobre ele, mas sobre a igreja está o poder da vida. Aleluia. Aleluia.
Você pode falar assim comigo? Quem deve dirigir a minha vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então não dê lugar ao diabo. O apóstolo Paulo fala isso lá na igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 27. Não dê lugar ao diabo, porque se der, ele entra. Se der, ele entra. Em quinto lugar, só quem conhece a palavra e tem coração aberto para as coisas do Espírito pode compreender o valor do corpo. Lá em João, capítulo de número 19, João 19, João 19, 38. Ele diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, quer dizer, era um 007, né? Era um agente secreto do reino, né? Olha lá, pelo receio que tinha dos judeus. Então tem pessoas que têm medo do chefe, tem medo do colega, tem medo da faculdade, do professor. Então ele é um crente que não se revela. Mas olha, ele foi lá a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Por quê? Era o corpo da promessa. Você sabe o que é a tua vida? Você tem o quê? Você faz parte do corpo da promessa. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus virá e nos levará. Amém, Jesus. Jesus nos arrebatará. Eu quero fazer parte dessa promessa. Então ele vem e diz, olha só, versículo de 38, 39 agora, né? Não, Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Eram os dois, né, 007, os agentes secretos do Senhor naquela época. E também Nicodemos aí, ó. Nicodemos também era outro. Aquele que anteriormente viera até com Jesus à noite. Por que ele foi à noite? Para não ser visto. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Teu irmão cheira a mirra e aloés. O corpo de Cristo tem esse cheiro, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, por tudo depositaram o corpo de Jesus. Cuidado com o corpo de Jesus. Nós somos membros desse corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que um cuidar do outro. Não havia nenhum necessitado na igreja. Olha que coisa tremenda, a igreja primitiva. Não havia necessitado porque havia um cuidado com o corpo. Havia um cuidado. Hoje nós podemos olhar e ver, a pessoa faz o que quer, desabotina, faz, acontece, e aí? Meu irmão, olha, o que nós temos que fazer? Orar. Vamos usar as armas espirituais para aquela vida. Para aquela vida. Você fala para o seu irmão assim, valoriza o